Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e tem algumas das tecnologias mais avançadas do setor. Um evento realizado essa semana em Ribeirão Preto, no interior paulista, reuniu o que tem de mais moderno na área. O Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, é o mais antigo centro de pesquisas brasileiro do setor. E ele foi palco em Ribeirão Preto do primeiro evento que reuniu o setor canavieiro com pesquisas e práticas e demonstrações em campo. O primeiro Cana Show apresentou 14 estações de conhecimento e um dos destaques, claro, foi a parte da demonstração do plantio da cana, com todas as novidades e tecnologias envolvidas no processo. As tecnologias que chegam lá para o produtor, elas têm uma origem. Essa origem é um centro de pesquisa, uma unidade de pesquisa como essa aqui do Instituto Agronômico aqui em Ribeirão Preto. É a oportunidade da gente falar diretamente com o produtor. Eles têm a oportunidade de ver muitas tecnologias de cana-de-açúcar, né? Não só a parte de melhoramento genético, mostrando as novas variedades, mas, por exemplo, de empresas que produzem, colocam à disposição da canavicultura insumos, nutrição, a parte de proteção, enfim, e tecnologias importantes hoje nessa área mais moderna. Pelo menos 30 empresas mostraram suas novidades para cerca de 1.000 pessoas nos 2 dias de evento. Nesta aqui, os visitantes puderam entender o funcionamento e as tecnologias aplicadas no transbordo da cana. Além de mecanismos para impulsionar a produtividade, sensores ativam, por exemplo, freios inteligentes para garantirem a segurança do operador. A gente tem demonstração, aqui a gente consegue simular tudo que acontece na nossa máquina, né? Às vezes no falar a pessoa não entende e tudo mais, mas aqui a gente consegue demonstrar na prática como que funciona. O primeiro micro-ônibus híbrido a etanol do Brasil, com previsão de vendas para o ano que vem, era uma das novidades do evento, assim como opções modernas de estações meteorológicas. Em tempos de mudanças climáticas, esses dispositivos ajudam o produtor rural na tomada de decisões, inclusive com previsões, e são ferramentas importantes no dia a dia em caso de sinistros. Qualquer eventualidade que possa ocorrer na sua lavoura ou dentro da sua propriedade e você tendo uma estação meteorológica conseguir comprovar que ocorreu um sinistro climático, você consegue ter uma facilidade maior de comprovar a veracidade dos dados ali através dos dados que é oferecido pela estação e apresentar para a seguradora, né? Quem esteve no evento aprovou o formato. Hoje em dia é um desenvolvimento, muita tecnologia, né? Se a gente não acompanhar, a gente fica para trás, né? Então, aqui é uma coisa bem prática, né? Bem para a gente poder estar vendo aqui as coisas acontecendo. Nossa, é muito bom. A gente vai aprendendo muito, né? Isso ajuda a gente lá no campo, no dia a dia. A Conab subiu mais uma vez a estimativa para a produção nacional de grãos e fibras em 2024-2025. A safra recorde deve ultrapassar os 336 milhões de toneladas. A estimativa aponta para um novo recorde de produção, podendo registrar alta de 13% em relação ao resultado obtido no ciclo anterior, ou seja, um acréscimo de 38 milhões e 600 mil toneladas. Os dados estão no 9º levantamento da safra de grãos 2024-2025 da Conab. O desempenho se deve à boa produtividade e aumento de 2,3% da área cultivada. O milho, principal produto semeado na segunda safra, deve registrar uma produção total de 128 milhões e 300 mil toneladas. Os trabalhos de colheita começaram em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão e Paraná. A expectativa é de que apenas neste ciclo a colheita alcance 101 milhões de toneladas, crescimento de 12,2% se comparado com a segunda safra do grão na temporada passada. Outro produto de destaque é o algodão, que já aponta para uma colheita de 1,4% da área semeada. A produção da pluma está estimada em 3,9 milhões de toneladas, 5,7% superior à safra de 2023-2024. Este resultado se deve ao crescimento de 7,1% na área cultivada, uma vez que as chuvas irregulares até o momento estão refletindo em uma produtividade menor à observada na safra anterior.
No caso do feijão, produto cultivado em 3 ciclos ao longo do ano, a expectativa é de uma produção total de 3,17 milhões de toneladas, que garante o abastecimento interno. Para o arroz, a Conab verifica um crescimento de 14,9% na produção, que teve maior área semeada e condições climáticas mais favoráveis, principalmente no Rio Grande do Sul, maior produtor nacional. Os produtores de soja também já terminaram a colheita. A produção está estimada em 169 milhões e 600 mil toneladas, volume recorde na série histórica da companhia. O bom resultado é justificado pelo uso crescente de tecnologia pelos produtores e boas condições climáticas. O mercado do boi segue com preços firmes agora em junho. Confira. Os preços do boi gordo, da carne e da reposição seguem firmes em junho. Frigoríficos elevaram os valores pagos por novos lotes. O motivo? As escalas de abate continuam curtas, variando de 4 a 10 dias. Desde a semana passada, o mercado de reposição mostra maior liquidez. No entanto, o CPEA destaca que a oferta restrita limita os negócios com boi magro. No atacado, a carne bovina apresenta recuperação. As vendas estão aquecidas, o que sustenta a valorização dos preços. Ao mesmo tempo, as exportações também avançam. Segundo a SECEX, o Brasil faturou 5,8 bilhões de reais entre janeiro e maio de 2025. O valor representa alta de 22% frente ao mesmo período de 2024. Esse desempenho reflete 2 fatores. O volume exportado subiu 10% e os preços médios em dólar aumentaram na mesma proporção. Em relação à carne suína, as exportações bateram recorde para maio. Os dados da SECEX analisados pelo CPEA apontam embarque de 117,5 mil toneladas no mês passado. O volume representa queda de 8,1% frente a abril, mas alta de 13,7% na comparação com maio de 2024. Desde abril do ano passado, o Brasil exporta mais de 100 mil toneladas por mês. Ou seja, o desempenho consolida uma nova marca para o setor nacional. No mercado interno, os preços da carne suína e do animal vivo caíram no fim de maio. No entanto, reagiram entre os dias 3 e 10 de junho. Termina no domingo em Governador Valadares, Minas Gerais, a Vaquejada 2025, a etapa final do Circuito Espírito Santo, Minas Gerais, da competição. O evento vai pagar R$ 260 mil em prêmios para os vencedores. O amor pelo esporte vem desde criança. Mais de meio século de tradição e muita adrenalina. Vai a 29, pequeno de Jailson, ele monta a sertaneja, a cobra do sertão, sonando, montando o traquinho. Equipe que representa São Paulo, a 29, descendo pequeno. Tranca na canhota, boi, desequilíbrio. O evento, que acontece há mais de 50 anos, é uma oportunidade de preservar e valorizar as raízes culturais da região. A vaquejada começou na pega de boi do mato, isso há mais de 60 anos atrás, e ela foi evoluindo cada hora mais, né? Hoje a gente já tem uma prova que é chancelada pela ABVAC, que é a Associação Brasileira dos Cavalos de Vaquejada, e aqui é uma vaquejada de tradição. Organizado no Parque de Exposições de Governador Valadares, o evento é uma herança transmitida de geração em geração. Na vaquejada, tradicionalmente, a gente tem grandes histórias de pai, de avós que passaram culturalmente esse valor da vaquejada, do cavalo, da paixão pelo galo para o filho, para um neto, e a gente enxerga isso hoje na vaquejada de forma muito forte. Para um dos diretores da Associação Brasileira de Vaquejada, a competição reafirma a data como um pilar da cultura rural do leste do estado. Segundo ele, a organização do evento requer cuidados específicos em cada detalhe. Cuidado com o público, com os competidores e principalmente com todos os animais que estão envolvidos na prova, né? Os equinos, os bovinos, então tem toda essa preparação, o manejo, as boas práticas de bem-estar animal que são preponderantes hoje para a existência da vaquejada. A competição envolve habilidades dos cavaleiros para conter a força dos bois. Em Governador Valadares, a vaquejada tem ganhado cada vez mais destaque, além de fortalecer a economia local. A gente consegue estimar que cerca de 2 milhões de reais estão sendo movimentados durante essa semana, né, sediando a etapa da Copa Organate e também a vaquejada de Governador Valadares, que tem papel importante no cenário nacional. E como toda competição tem os seus ganhadores, Neco Menezes é tricampeão brasileiro. Natural de Salvador, na Bahia, o amor pelo esporte começou ainda na infância, quando ia assistir eventos como este ao lado do pai. Pode-se dizer que eu nasci na vaquejada, nasci porque desde criança meu pai corria e eu, criança mesmo, já montava a cavalo e fui indo
E aí, com uns 17 anos, eu estava até jogando bola, larguei de jogar futebol, bola, e aí fui para a vaquejada. Durante a competição, o monitoramento da saúde dos cavalos e bois é feito por fiscais do IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária. A gente faz a fiscalização do evento para constatar se os animais vieram com documentos sanitários, que é a GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, que todo animal participante de evento tem que vir com a GTA, cobertado com a GTA e os exames necessários de acordo com a espécie. O transporte dos animais até a vaquejada é uma etapa crucial que exige cuidados especiais. Isso inclui ventilação adequada, como proteção contra sol e chuva. O Wilson é competidor e toma os cuidados necessários para transporte e alimentação. O cuidado já começa anterior ao embarque dos cavalos. Tanto ele está bem hidratado, bem alimentado, a gente busca horários do dia mais frescos para dar um conforto maior para o animal. Eles viajam no lugar acolchoado, tem os protetores de viagem que dão toda a segurança para o cavalo. E é isso aí. Ele vai se alimentando durante a viagem, se necessário ele desce do caminhão, se hidrata, a gente fornece água para eles, para ter uma viagem com segurança e para dar um bom resultado no evento. Os animais são suplementados com ração, com silagem, para eles ficarem confortáveis e praticar o esporte bem tranquilos. Já os animais, são os cavalos, são suplementados com ração de alta performance, veterinários que acompanham os animais diariamente. E o vaqueiro, que é um atleta, é como se fosse um jogador de futebol. Ele tem que estar em exercício diariamente para praticar o esporte. Olha, 29 trazendo pequeno, tranca na canhota, boi desequilíbrio. E nessa época de festa junina, tem um alimento que não pode faltar, principalmente na mesa do nordestino, o milho. No interior de Pernambuco, os agricultores estão bem otimistas, viu? A expectativa é de que a colheita seja 60% maior que a do ano passado. A safra do milho está chegando com força na zona rural de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco. Parte do terreno direcionado ao cultivo de cana-de-açúcar da usina JB foi cedida através de uma parceria com a prefeitura para o cultivo do milho neste período. Apesar do atraso da chuva, este ano a produção cresceu bastante. Pelos cálculos dos agricultores, são mais de 80 hectares de plantações, 60% a mais do que o mesmo período do ano passado. Esse ano foi uma produção muito grande e muito boa. Mesmo assim, tendo um pouco de chuva, um pouco chegando meio atrasado, mas só que deu certo. E para a produção que nós tivemos do ano passado, esse ano, ela sobe de 60% a produção. O Reginaldo, e quanto à venda de milho, qual a expectativa de vocês esse ano? Do ano passado nós vendemos uma mão de milho a 30 e a 35 reais, maior preço. E esse ano nós já estamos conseguindo vender a 60 reais. Toda essa produção é feita através do esforço de 30 famílias que residem aqui no Engenho Marmajudas e garantem o sustento através da agricultura familiar. O município é um grande produtor de hortaliças na região. Nós fazemos parte desse cinturão verde. Vitória já tem tradição nas hortaliças e agora no milho. Há anos que a gente vem quebrando o próprio recorde. O crescimento desse ano se deu por dois fatores: a semente de excelente qualidade distribuída gratuitamente aos agricultores e a expansão dos plantios. É um trabalho de parceria. Ela, na intersafra da cana, ela liberou para os agricultores e funcionários da própria usina que plantasse no local da cana. E aí há um trabalho recíproco e Vitória ganha com isso. As espigas estão quase no ponto da colheita. Bonitas e robustas, elas prometem fazer a alegria dos agricultores e consumidores desse alimento que é utilizado de formas bem diversificadas. Depois da alegria de uma grande colheita que superou em 50% a produção de milho no ano passado, é hora de apreciar essa mesa com alimentos produzidos pelos agricultores, como goiaba, banana, macaxeira e também o milho, que é o carro-chefe. A recepção aqui no Engenho não poderia ser melhor. Nossa equipe não dispensou aquele milhinho assado na fogueira. Tudo isso para dar boas-vindas a uma safra proveitosa para dezenas de famílias desta comunidade que, através da multicultura, produz o ano inteiro. O
trigo é uma importante cultura de inverno e, de acordo com o levantamento da Conab divulgado ontem, a semeadura já atingiu cerca de 42% da área. E tem mais informação. Dados da SECEX, analisados pelo CPEA, mostram que as importações brasileiras de trigo seguem aumentando agora em 2025. Aliás, são as maiores importações em 24 anos. Então, quem chega para esclarecer melhor esse cenário é a Flávia Starling, que é analista de mercado da Conab. Bom dia, Flávia. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Muito bom ter você para a gente entender melhor esse cenário todo. Mas antes da gente falar desse momento atual, vamos voltar um pouquinho, falar do que aconteceu para a safra 2024, 2025, para a gente entender melhor como é que a gente chegou até esse momento? Tá certo, Kelly. Então, vou voltar um pouquinho, né, para contextualizar o mercado interno, vou voltar para a safra 2024-25, que é a safra que foi totalmente plantada e colhida no ano passado, no ano de 2024, tá certo? Essa safra, ela apresentou uma retração diária na ordem de aproximadamente 12% e apresentou também quebra de produtividade e produção. O que aconteceu em relação à retenção diária? O produtor ele se sentiu desestimulado devido à diminuição da rentabilidade da cultura. Tá? O preço do trigo no momento, né, no momento da escolha da cultura, não estava muito rentável, então ele optou por outras culturas mais rentáveis. Em relação à quebra da produção e da produtividade, né, o ano passado foi um ano marcado por intempéries climáticas, né, todos devem lembrar as chuvas ininterruptas que aconteceram no estado do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul é o maior estado produtor atualmente, né, seguido do Paraná. Então, esses problemas climáticos muito graves que aconteceram lá prejudicaram muito a safra do trigo. Então, houve excesso de umidade no solo, excesso de chuva. Por outro lado, no Paraná, o Paraná também enfrentou um problema climático muito sério, ele teve retenção hídrica, então, assim, escassez hídrica, falta de chuva. Então, esses dois problemas do Paraná e do Rio Grande do Sul contribuíram para uma quebra de produtividade e, consequentemente, uma quebra de produção. Pois é, e aí eu acho que vale a pena a gente voltar ainda um pouquinho mais, Flávia, porque é o seguinte, quando estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia, o que a gente falou que o pãozinho ia ficar mais caro, que tudo ia ficar mais caro, porque a gente dependia, obviamente, do grão importado e que isso ia se refletir no bolso do consumidor brasileiro. Então, a ideia até que se teve é que, diante desse cenário, talvez o produtor fosse investir muito mais na cultura, para a gente depender, uma vez menos, né, depender menos da importação. Então, explica para a gente o que de fato aconteceu, voltando ainda um pouquinho mais. Tá certo. Então, vamos voltar para o ano de 2021, né, que foi o ano que teve início da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Foi um ano em que as cotações chegaram a patamares altíssimos, nunca antes sido verificados, né, na série histórica, né, em relação a cotações internacionais. O que aconteceu naquele momento? A invasão da Rússia à Ucrânia envolvia dois países que são dois dos maiores produtores e dois dos maiores fornecedores de trigo do mundo. Então, houve um receio global de desabastecimento. Então, em primeiro, houve esse receio do mercado, de faltar trigo no mundo. Então, com isso, as cotações chegaram a patamares altíssimos. Essas cotações internacionais interferiram bastante também nas cotações domésticas. Então, em 2021 e 2022, as cotações no Brasil ficaram altíssimas também. E isso estimulou bastante o produtor a aumentar aumentar a sua área, né? A aumentar a área de trigo no Brasil, devido à rentabilidade à época, né? Que estava muito rentável. Foi um ano marcante. Em 2022, nós plantamos, né, mais de 3 mil hectares, colhemos a maior safra já registrada pelo país, foi uma safra recorde de 10,5 milhões de toneladas. Foi um ano que nós passamos também a exportar. Então, o Brasil até então sempre foi conhecido historicamente como um país importador de trigo, mas nesse ano, devido à alta rentabilidade, a cotação internacional supervalorizada, o câmbio valorizado, então, para o produtor exportar também foi um bom negócio. Então, o produtor encontrou a exportação como um novo nicho também de mercado. Então, na safra de 2022, nós tivemos essa safra recorde.
Os anos foram passando, os efeitos da guerra foram precificados, não houve desabastecimento global, muito pelo contrário, né? O mundo começou até a contar com um excesso de oferta de trigo, isso fez com que pressionasse as cotações do mercado internacional e acabou pressionando também as cotações do mercado doméstico. Então, as duas últimas safras, nós estamos observando retração diária, devido à diminuição do preço de mercado do trigo, ou seja, diminuição da rentabilidade da cultura. Ou seja, e a gente chegou nesse momento, então, que o Brasil fez as maiores importações em 24 anos. Então, quando a gente abre, então, essa janela maior, a gente vê como que essa retração, obviamente, tem um impacto agora significativo. E agora sim, né, com esse dólar também valorizado, será que a gente tem um efeito no bolso ainda maior em relação ao trigo, né? Qual que é a sua análise, Flávia? Bom, quando a gente fala de importações recordes, é bem importante a gente lembrar, né, como eu já falei, que o Brasil é historicamente um país importador de trigo. Nós não somos ainda autossuficientes na produção tritícola. Se a gente pegar uma série de 10 anos, a relação entre produção e importação é mais ou menos de 50% a 50%. Então, todo o trigo que é consumido do Brasil, a metade vem de destinos estrangeiros, né? Vem da Argentina, dos Estados Unidos, da Rússia, Canadá, Paraguai, Uruguai, de vários países fornecedores que são parceiros do Brasil, e a outra metade é produzida aqui. No ano de 2022, que foi esse ano da safra recorde, essa relação ela foi alterada. Então, foi o primeiro ano que nós importamos bem menos, né? Foi uma relação de 70% produto interno nosso e 30% de produto importado. Aí, como eu falei, nessas duas últimas safras houve uma retração diária, houve uma quebra de produtividade, uma quebra de produção. A safra diminuiu, voltou essa necessidade de aumentar a importação para a gente poder suprir a demanda interna, nossa demanda interna de moagem, demanda interna de consumo humano, né, do trigo. Então, do ano passado para cá, a safra 2024-25 e essa safra que está sendo plantada agora, 2025-26, a gente está estimando um incremento recorde de importação. Só nesse ano, nós já importamos mais de 3 milhões de toneladas, em apenas 5 meses. Flávia, e o Brasil, normalmente, nós somos bem competitivos no agro, né? Tanto é que exportamos muito e cada vez mais. E você mesmo mencionou que para o produtor, quando consegue exportar, também é bom, né? Por causa do câmbio. No sentido do trigo, quando a gente olha para o trigo, né? O que faltou, talvez, para o exportador realmente se manter nesse mercado, para a gente conseguir, tudo bem que a gente não é uma cultura que a gente tem tradição forte na exportação, como você já mencionou, e também, tradicionalmente, nós importamos bastante. Mas o que faltou, né, para, de repente, ajudar a consolidar mais a nossa exportação de trigo? Kelly, esse cenário já está sendo alterado, eu acredito. Acredito que desde 2022, a gente analisando o quadro de suprimento, o quadro de oferta e demanda nacional, todos os anos, todas as safras desde então, nós estamos exportando mais de 2 milhões de toneladas. Então, antes a média eram 700, 800 mil toneladas. A partir de 2022, né, com a safra recorde, nós passamos a exportar. Como eu falei, né, o Brasil ele passou a se constituir como um fornecedor também global. Começou lá naquela época da guerra, né, com medo do desabastecimento, com as cotações supervalorizadas, o produtor falou, não, está mais rentável para mim exportar do que eu vender aqui para o moinho, para a indústria, então eu vou exportar. Então, eu acho que o produtor ele já encontrou esse nicho, né? Agora depende muito da ocasião. Pois é, e agora vamos falar desse momento atual, né? A Conab soltou mais um levantamento, um novo levantamento. A gente trouxe já um pouco mais cedo aqui no jornal alguns dados, né? E em relação ao trigo, Flávia, quais são os principais destaques na sua análise? Olha, o cenário está bem otimista, né? Como você falou e como foi falado no início da reportagem, né? A semeadura já alcançou 42% da área plantada, a área a ser plantada no Brasil, né? O Brasil tem 10 estados que produzem trigo, mas o forte mesmo, 80% vem da região sul, vem do Rio Grande do Sul e do Paraná.
O Paraná, ele já plantou mais de 50%. O Rio Grande do Sul, ele tem um plantio mais tardio, está começando agora, pouco mais de 1%, né? Teve uma ligeira paralisação por causa de problemas de chuvas, mas ele ainda está dentro da média da janela do plantio. Então, ele não está atrasado, efetivamente, né? Até o momento, as lavouras encontram-se, a maioria, mais de 90%, em boas e ótimas condições. Então, o cenário está bem favorável. A nossa estimativa que foi lançada ontem, né, pelo levantamento de safras da Conab, está estimando uma safra, uma área plantada um pouquinho menor do que a do ano passado, né? Assim, como eu falei, tem a retração de área pelo segundo ano consecutivo, pela segunda safra consecutiva. No entanto, com o cenário atual, né, e mantendo a produtividade atual, né, que foi lançada, a gente deve colher uma safra um pouquinho maior, né, 4% a mais, totalizando 8,1 milhões de toneladas, tá certo? Mas, como eu falei, né, o trigo está sendo plantado agora, está bem no começo, né? A colheita começa no final de agosto, setembro, então termina em dezembro, então ainda tem muito chão pela frente, mas o cenário atual é muito favorável. Pois é, obviamente tem um fator aí que pesa muito, que é o clima, né? Principalmente no sul, o pessoal fica muito ligado na chuva, enfim, algo que a gente acompanha muito, porque uma coisa é estimativa e a outra realmente é o que acontece no campo, né? Todos os meses nós lançamos os levantamentos, né, com informações mais atualizadas. Esses números ainda não estão consolidados, são números que são coletados em campo e nos próximos levantamentos, né, nós teremos informações mais concretas, né, do decorrer dos trabalhos de plantio. É importante tudo isso, né, até porque quando a gente fala de preço, quando a gente vai acompanhando as estimativas, né, de safra, como é que está a colheita, como é que está realmente da porteira para dentro, isso dá uma base, né, Flávia, para a gente ter uma dimensão do que vai acontecer da porteira para fora, né, inclusive em relação a preço. Uhum. Não, isso com certeza. Todas essas informações, elas têm um impacto muito grande no mercado. Então, quando há uma super safra, a tendência é o preço diminuir, porque vai ter uma oferta maior, né, para o mercado em si. Então, por isso que é muito importante estar sempre acompanhando os nossos boletins com as informações mensais, sempre na primeira quinzena de cada mês. Flávia, você acredita que para ter um movimento da gente realmente depender menos da importação, né, precisaria ter aí uma série de fatores para que esse produtor rural sinta mais segurança nessa cultura para investir um pouco mais? Sim, o próprio governo, né, a própria Conab, ela trabalha com políticas públicas de incentivo. Então, uma das políticas de incentivo para a produção tritícola é a questão do preço mínimo. Então, o preço mínimo, que é o preço mínimo que o produtor tem o direito de receber, né, pela execução, né, do seu trabalho em campo, ele é diversificado, ele é regionalizado. Então, existe um preço mínimo padrão para a região sul e um preço mínimo mais atrativo para as outras regiões do país, que são a região centro-oeste, Bahia, né, que inclui a Bahia também, e a região sudeste. Então, há um estímulo nessa política para incentivar o produtor a plantar de forma descentralizada, para sair um pouquinho dessa região sul e expandir a produção tritícola para outras áreas que estão que estão começando agora, como é o caso do trigo aqui do Cerrado, né, próximo ao Distrito Federal, o trigo de Goiás, que é um trigo extremamente, com uma produtividade excelente, que já ganhou vários prêmios, inclusive, em relação à produtividade. Então, é nesse sentido, né, que o governo faz trabalha com as políticas para incentivar a produção extra região sul. E a gente vai seguir acompanhando de olho, né, cada levantamento da Conab. Tudo isso é muito importante para o setor, né? Como eu disse já, norteia muita coisa. Te agradeço, Flávia, pela essa análise, pelas informações, viu? Seja sempre muito bem-vinda aqui no Record News Rural. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia para você e até a próxima. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E claro, a gente se vê no próximo programa. Não perde não. Até lá!